Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, sou Michel Simões. Episódio de hoje, número 210. Quem nunca quis um Oscar, que atire a primeira faca, Thiago Faria? Pois é, quem nunca, né, Michel? Thiago, conte pra gente o que tá acontecendo. Então, não foi dessa vez que a Vida Invisível conseguiu a tão sonhada indicação Pré-indicação, ao Oscar, né? a tão sonhada pré-indicação ao Oscar, porque hoje tivemos uma notícia triste pro cinema brasileiro. O que aconteceu, Chico? Explica pra gente. Hoje a Academia lançou as shortlists, né, de várias categorias do Oscar, né, onde eles têm 10, 15 pré-indicados pro Oscar. Não é ainda a lista dos finalistas, mas são listas que já meio que diminuem a concorrência em várias categorias, essas categorias mais específicas. E na categoria uma delas foi filme internacional, que mudou de nome, né, era filme estrangeiro, veio filme internacional. E aí o nosso querido A Vida Invisível não foi um dos 10 indicados esse ano. E foi uma lista boa, muitos filmes esperados. O Parasita tá lá, claro. Somos todos Parasita. A partir de agora, hashtag, né? Hashtag. Em breve vocês verão isso transmutado numa imagem. Quando esse estiver no ar, já vai estar essa imagem no ar. Exatamente, Quero ver se vocês gostaram dessa imagem. Alguns filmes eram muito cotados e apareceram na lista, né? Os mais cotados, os 3 mais cotados são Parasita, o Dor e Glória, do Almodóvar, e Os Miseráveis, da França. Esses 3 eram os que apareceram em todas as listas. O que aconteceu muito nas listas de outras instituições, dos críticos, etc., é que os filmes elegíveis são diferentes, né? Então, assim, tinham filmes que não podiam ser indicados ao Oscar porque eles não foram os escolhidos por seu país, mas que eles conseguiam ser inscritos nos outros prêmios porque são outras regras e tal. Como O Retrato de uma Jovem em Chamas, como o próprio The Farewell, que é um filme americano, mas é falado em boa parte em chinês. Então eles meio que tomaram essas listas. Então o que aconteceu? Chegou nessa reta final, vamos dizer assim, com 3 filmes muito certos, que eram esses 3 que eu falei, e outras 2 vagas muito incertas, pensando já nos 5 finalistas. Então tem muitos filmes que tinham chance, mas um deles era A Vida Invisível, que tinha muitas chances, realmente, mas ele terminou não indicado. Fora. Né, terminou fora. E alguns outros filmes também terminaram não indicados também. O Monos, que é o filme da Colômbia, que também foi muito cotado, foi escolhido por algumas associações de críticos também não apareceu. Então, foi uma surpresinha aí. Não foi só o Brasil que sofreu nessa, não. O Thiago, mas teve Brasil, mas tem Brasil no Oscar por enquanto, né? Temos outra pré-lista que nós estamos entre os indicados, né? Sim, na pré-lista de documentário entrou o Democracia em Vertigem, da Petra Costa, que virou tema aqui na varanda. Eu lembro que foi no mesmo episódio do Divino Amor, que teve a participação do Ailton Monteiro. Exatamente. Não foi? Só não lembro o número, mas foi falado. Eu não estava presente nesse episódio, só ouvi, foi uma bela conversa. O Democracia em Vertigem está nessa shortlist, com outros filmes também já muito cotados, e como o Honeyland, o American Factory. Então, a competição de documentário está bem concorrida, né, Chico? Episódio número 187, nós falamos dele. 187. Está bem concorrida. O Honeyland tem uma curiosidade, que ele está pré-indicado para melhor filme estrangeiro, filme internacional, e melhor documentário também. Ele é um indicado da Macedônia do Norte, a melhor filme internacional, e era um elegível e está pré-indicado para documentário. Tem um filme hoje eu acho que é o que está liderando a categoria, mas isso nessa categoria também não significa muita coisa, porque muita coisa pode acontecer, que é o Apollo 11, que é um filme feito com imagens e áudios de todos os dias lá da missão Apollo, nos anos 60, então foi um trabalho de montagem bem, né, vamos dizer, musculoso, assim, do pessoal, e é um filme mais cotado hoje, né, mas o American Factory, que o Thiago falou, ele está disponível na Netflix, inclusive no Brasil, como indústria americana, é um dos mais cotados também. O Honeyland também tá super cotado, e tem vários outros que estão cotados. Tem um da Amazon chamado One Child Nation, que é sobre a política da China durante muitos anos de... Só podia ter um filho. Só podia ter um filho. Tem o For Sama, que é um outro filme que também apareceu em várias listas.
o The Cave, o The Big Little Farm. Então tem muitos filmes que estão bombados Contadinhos aí, ao longo da corrida. São 15 pré-indicados. Muito bem. Aliás, eu queria fazer só um Por favor. pré-puxadinho, bem um segundo. Fica à Vejam vontade. American Factory, eu acho muito legal esse filme, eu não consegui recomendar aqui no A podcast. gente já recomendou. Já recomendei? Acho que Eu não lembro você de ou ter eu recomendado. recomendei, a gente já comentou. Eu acho que vale a pena ver. Se vocês quiserem entender todo esse conflito Estados Unidos-China de uma maneira um pouco inusitada, mas ao mesmo tempo muito cotidiana, vale a pena ver. Acho bem legal esse filme. Só pra dar mais uns pitacos nessa lista, nessas shortlists, eles lançaram também, são várias categorias, né? Uma delas é a categoria de curta de animação, que existia um filme brasileiro que tinha chance de indicação, que era o Guaxuma, né? Foi um filme muito elogiado, passou em muitos festivais, mas ele realmente não foi indicado também. Tem a categoria de efeitos visuais, em que a gente mostra que o irlandês realmente tem muita chance no Oscar, vai ter uma atenção especial para ele, ele está pré-indicado nessa categoria, e os efeitos especiais desse filme foram um pouco controversos, teve gente que não gostou muito, que achou que as interpretações estavam muito voltadas para os efeitos especiais. Ele está pré-indicado, então acho que só o fato dele aparecer aqui já mostra que a academia recebeu de uma certa maneira bem, assim. E nessa categoria de efeitos visuais não está indicado o Ad Astra, também produzido pelo Rodrigo Teixeira, era um dos mais cotados, mas ele não apareceu, né? A lista que deveria começar com ele começa com Avengers Endgame, então ele não está cotado. E uma curiosidade é o seguinte, para as pessoas entenderem como o Parasita está cotado para o Oscar de uma maneira geral, em várias categorias, e uma das músicas do Parasita, que eu nem sabia que tinha música no Parasita original, é uma das 15 pré-indicadas para o Oscar de melhor canção. Então tem música do Aladdin, tem música do Frozen, do Rei Leão e uma música do Parasita. Uma coisa que eu acho que ninguém esperava muito. Cris, hashtag somos todos parasita? Acho que sim, né? Vamos ver como é que vai ser agora. Pois Bom, dada a shortlist, voltamos mais tarde, mais pra frente no programa, pra gente discutir um pouco de Globo de Ouro e SEG. Tá bom? No boletim do Oscar. Ok. Vamos começar falando então sobre Entre Facas e Segredos. Pra quem... A gente não comentou ainda sobre o tema de hoje, mas ele já está escrito aí nos tocadores de podcast de vocês. Mas vamos falar de Entre Facas e Segredos, vamos falar sobre sinônimos e depois o boletim do Oscar e o nosso querido puxadinho da varanda, como sempre. Certo, Thiago? Entre Facas e Segredos é dirigido pelo Rian Johnson, um diretor de 45 anos, californiano, que... Segundo eu li, Thiago, a grande inspiração dele que fez ele querer trabalhar com cinema foi ter assistido Noivo Neurótico, Noiva Nervosa. Curioso. É uma revelação? Não, pode ser. É uma revelação, pra mim é. É o quinto longa dele, ele é mais famoso com certeza por Star Wars, O Último Jedi, o último filme de Star Wars. Começou com A Ponta de um Crime, que é o filme mais... indie, no ar, eu não assisti, mas eu li um pouco sobre isso. The Brothers Bloom, Looper, desculpem, e o último Star Wars. Temos alguma opinião sobre a carreira de Rian Johnson? Ou Você falou sobre uma boa salada por enquanto? Você falou sobre o Brick, que é o primeiro filme dele. Primeiro filme que se tornou mais conhecido dele. Eu não sei exatamente se é o primeiro longa dele. É o primeiro longa dele. É o primeiro longa dele. Ele é um filme que, de alguma maneira, dialoga com Entre Facas e Segredos. Eu odeio esse título em português, mas enfim, com esse filme novo do Rian Johnson. Você não está só, Thiago. Porque é um filme de mistério, de investigação, de um crime que se passa numa high school. Então ele pega um formato bem tradicional de narrativa e desloca esse formato para um ambiente em que esse tipo de filme geralmente não se encontra. Tentando um pouco subverter o gênero, que é o que ele faz no Brick. Nesse filme novo, eu acho que também ele segue um pouco esse caminho de uma maneira... pensando cinematograficamente um pouco mais convencional, mas também com algumas ousadias ali na maneira como ele trata o gênero. Então, ele sempre gostou de tramas de mistério desde do começo da carreira. Mas e o Brick, acho que ele é bem radical, né? Eu acho que é um filme, inclusive, se você não se dedica a ele, é um filme às vezes difícil de entender e tal. Tem muitas, né? É tipo um noir mais... sei lá, mais calculado, mais pensado, mais cheio de
de pontas entre, né, como é que foi a ponta de um crime, então tem muitas pontas Ponta de um aí. crime. Entre pontas e Mas, crimes. mas ele realmente ele dialoga com esse filme novo. Então, eu só vi o Star Wars dele. Não, vi o Lopper também. É um filme interessante, né? É um filme... prometia bastante e trouxe algo de diferente nas questões de, inclusive visuais, a questão da ficção científica. Eu achei o filme curioso. Na semana passada a gente falou do Noah Baumbach e como um diretor que é, sobretudo, um roteirista, né? O Rian Johnson também, ele é um cara que se dedica muito aos roteiros, ele faz tramas muito engenhosas e construídas ali em todos os detalhes, e isso é uma característica que marca alguns dos principais filmes dele. Eu acho que o Star Wars é um caso à parte, porque é o Rian Johnson entrando numa grande franquia que tem regras exato, próprias. Outro universo, né? Exato. E ele tentou colocar ali a mão dele, às vezes até de uma maneira que irritou os fãs de Star Wars, porque ele fez um filme muito bem humorado e que tratou a saga sem tanta reverência assim, e também compôs cenas ali de ação muito bonitas esteticamente, enfim. Aquela cena do deserto com vermelho, Eu acho branco, linda eu acho aquela incrível. cena. É um dos meus Star Wars favoritos. Eu acho que depois do Império Contra-Ataca é o que eu mais gosto da série. Mas tem fã que detesta. Aliás, já que a gente entrou no tema Star Wars, E no Chris, tema fãs? e fãs e detestam, o que você achou do Rian Johnson Cadê a rainha do fandom dirigindo aqui? Star Wars? Eu gosto. Eu acho que ele cria essas cenas icônicas, assim. Eu acho que ele trouxe uma estética diferente. Ele trouxe um humor que, vou te confessar que a primeira vez que eu vi me incomodou e tal, e depois eu acho que ok, assim. Eu gosto. Muito bem, então, posto o Rian Johnson na história do cinema, vamos falar da sinopse. Eu vou ter que falar muitos nomes, Dois Michel? nomes. Dois nomes. O nome de um inspetor e o nome de uma moça meio estrangeira, A não? moça, eu não consegui encaixá-la. No nome de um senhor que vai Isso, falecer. exatamente. Tá, ok, obrigado. Quem sabe faz ao vivo, né, Quem Thiago? sabe faz ao vivo. Harlan Thrombey Christopher Plummer. é encontrado morto em sua casa no dia seguinte à sua festa de 85 anos de idade. Junto da polícia, detetive Blanc, Daniel Craig. para investigar se foi suicídio ou assassinato e quem, entre família e empregados, poderia ser o culpado. Boa. Tiago Faria. O que você Então, tem a me dizer sobre Entre Facas e Segredos? Tá, vamos começar Esquecendo o título. de um jeito mais simples. Título original Knives Out, Knives nome de uma Out. bela música do Radiohead, aliás, que não está no filme, infelizmente, mas Podia melhorar o filme, Podia, né? Com essa música. Mas eu acho um filme muito divertido. Pra mim foi uma sessão bem prazerosa. Acho que o Rian Johnson ele tem um domínio ali completo do ritmo do filme. Isso pra mim, eu gostei de tentar desvendar a trama. O filme é uma típica trama de mistério a lá Agatha Christie, sem pôr nem tirar, ou né? Sherlock Holmes, enfim. E foi muito bom esse filme ter sido feito, acho que um ano depois daquela adaptação de Agatha Christie, o Mistério Assassinato no Oriente, Express. que é um filme tedioso, um filme maçante, chato mesmo, que parece que não sabe como adaptar direito aquela trama para o cinema, então fica um filme literário no mau sentido, né? Você consegue ver que tem um livro interessante por trás, mas o que o filme não consegue transpor tão bem para o cinema. E o Rian Johnson parece que viu esse filme e falou, não, segura aqui meu copinho de refrigerante que eu vou fazer o filme que o fã da Agatha Christie merece. Segura aqui meu copinho de refrigerante, mano. Porque é um filme que captura esse espírito de você querer desvendar uma trama e embarcar num mistério de uma maneira que eu acho muito divertida e também com alguns toques ali de comentário social, de observação do mundo em que a gente vive. Enfim, é um diretor que quer pegar um gênero de que ele gosta muito, tratar com muito cuidado, muito carinho, mas também ir um pouco além do que se espera. Cris, e você? Teve a mesma impressão que o Thiago? Olha, a minha impressão foi a seguinte. Eu fiquei surpresa de estar vendo esse filme em tantas premiações e tal, né? Então eu tava achando que era uma coisa um pouco diferente do que eu de fato vi na tela. Eu tava achando que era algo um pouco superior ao, por exemplo, o Assassinato no Expresso Oriente, que é uma adaptação mais recente da Agatha Christie. E eu achei que não tava tão longe assim, na verdade, assim, né? O arm pop, enfim, não sei. Acho que ele não consegue aproveitar tudo dos atores. Então,
não sei, tava esperando um pouco mais, assim. Me diverti, mas tava esperando um pouco mais. E você, Chico, conta pra gente. Eu concordo com a Cris, eu também tava com muita expectativa, até porque esse gênero de adaptações da Agatha Christie, mesmo que não sejam adaptações da Agatha Christie, eu adoro. Old Mr. Murder. Eu adoro, eu realmente adoro esse negócio de quem matou, sabe? Eu acho incrível. E eu fui com muito... Eu, inclusive, reservei esse filme pra assistir no meu aniversário. Eu fui lá assistir foi seu presente e tal. de aniversário. Isso que é uma expectativa caprichada. Me dei esse presente, assim. E eu acho um filme bem bom mesmo, assim. E um filme que tem, como o Thiago falou, que tem intenções de ser um pouco mais, né? De falar um pouco dos dias de hoje, falar um pouco da sociedade. Mas, no geral, eu achei pouco. Eu achei que o filme, pra mim, ele lança essas coisas, mas não acho que ele consegue ser um filme que traduz momento atual e que ele traz isso. Eu acho que ele traz uma coisa ou outra. E eu achei que, em determinado momento, a trama que, ok, é pra ser uma coisa meio de engenhosa, de trazer mais, né, elementos e tal, fica com elementos demais e eu perdi um pouco o prazer, um pouquinho, eu não vou dizer que foi muito nem todo não, mas um pouquinho do prazer que eu tava sentindo no começo. Então foi um filme que eu gostei, mas com reservas. Você, Michel. Muito bem. Eu primeiro fiquei com a impressão que esse tipo de história, do jeito que ela é tratada, já está talvez um pouco envelhecida. Acho que 2020 nós já devíamos estar talvez fazendo algo um pouco diferente com relação ao modelo Agatha Christie de fazer cinema, de ter que explicar tudo, de ter que juntar todo mundo na sala e depois detalhar o que está acontecendo, como é que você descobriu, essa coisa meio Sherlock Holmes, e isso me incomoda um pouco. De não do filme, mas do gênero, digamos assim, de não ter encontrado escapar das suas próprias amarras que a Agatha Christie criou e o cinema trouxe, e até agora não conseguiram criar coisas diferentes. Fora isso, eu acho os personagens muito impostados. Eu me irrita o Daniel Craig, me irrita o Chris Evans, esqueci o nome dela agora. Ana de Armas? Não, a Jamie Lee Curtis, me incomoda. Eu achei tudo... Claro, é pra ser caricato, mas eu achei caricato demais. Claro que o filme tem muitas cenas saborosas, tem um humor afiado, você pode gostar mais ou menos, algumas piadas funcionam muito bem, com certeza, outras ficam claramente preparadas, ele arma aqui pra você depois saber o que vai acontecer lá adiante, mas não tem problema nenhum um filme desse tipo. Mas eu fiquei com a sensação de, tipo, nós estamos só mudando a embalagem de uma coisa que a gente já viu várias e várias vezes, e eu queria expectativa de algo novo, diferente. O cara que fez Star Wars, eu queria que fosse algum elemento adicional do que tratar bem um possível grande roteiro, médio roteiro. Eu achei interessante você falar isso, porque é o seguinte, assim, esse filme, esse gênero, talvez, não é um gênero que eu espero que se renove, de verdade, porque eu acho que ele é pra ser meio velho mesmo, né? Eu acho que essa coisa de, quem matou... aquele jogo da detetive, né? Quem matou total, usando castiçal na sala de não sei das quantas, foi o Coronel Mostarda e tal. Enfim, eu acho isso muito delicioso, na verdade, descobrir. E eu tava me interessando muito pelo filme. Pra mim, o problema foi que eu acho que, sei lá, eu acho que ele colocou elementos demais e eu realmente me dispersei. Me perdi um pouquinho. Esse negócio dos atores impostados, eu concordo totalmente com você. Eu acho que existe uma possibilidade muito grande de você ter várias interpretações divertidas ali. E eu achei que as mais legais pecam por isso, pelo excesso. A Toni Collette, por exemplo, ela tem vários momentos que eu acho muito legais dela, mas eu acho que tem uma hora que ela, sei lá, ela fica excessiva demais, tal. Os outros eu nem sou tão fã. A Jamie Lee Curtis eu acho muito excessiva também. Não sei, eu acho que é um filme que mais funciona pra mim mais como projeto do que como realização. Mas é curioso isso que a Cris falou, que o filme realmente ele agradou muitas pessoas, né? Ele entrou em pelo menos 2 top 10 importantes de melhor filme do ano. Se eu não me engano, ele tá no National Board of Review, acho que no Critics' Choice também, não sei. Enfim, ele tá bem cotado na corrida. Ele é uma possibilidade, eu acho difícil, mas ele é uma possibilidade de ser indicado ao Oscar de melhor filme.
Mas eu não consegui encontrar ali os elementos... Não, eu fui atrás e ler um pouco sobre o filme, entrevistas, e é difícil um lugar que dê menos que 4 estrelas pra ele. Então eu não sei se eu daria 4 estrelas, mas eu vou representar aqui a pessoa que gostou muito do filme. Eu gostei muito. Eu acho que não é um filme velho, pelo contrário, eu acho que é um filme de gênero, e o gênero do filme é um filme de mistério, à la Agatha Christie. Isso, o filme não foge em nenhum momento desse gênero. Ele brinca muito com isso, aliás. Só que ele tenta trazer o gênero, fazer bem o gênero, como manda o livrinho de regras, mas ir invertendo algumas posições ali do jogo, que vai até enganar quem está acostumado a esse tipo de filme. Então vou tentar dar alguns exemplos. No início do filme a gente acha que existe um mistério a ser resolvido. 20 minutos depois o filme revela o segredo que aconteceu, mas parece que tem alguma coisa estranha ali. Então você acha que o filme foi por um outro caminho. E depois, sei lá, meia hora depois, ele segue um caminho diferente. Então parece que, ao mesmo tempo que ele está refazendo o gênero, ele está brincando com as expectativas de quem já conhece muito o gênero, de quem já é fã do gênero. Então, ele tem vários truques de roteiro que ele vai jogando para se divertir com o que ele está fazendo ali, que eu acho interessante porque, na verdade, o filme se torna um jogo, né? O filme é uma brincadeira também. Ele, em nenhum momento, está se levando muito a sério em relação ao que ele está fazendo, muito pelo contrário. Ele trata com muitos elementos cômicos, né? E ali no meio do caminho, ele vai contar basicamente uma história de uma babá, é a única pessoa de uma classe social inferior aos moradores de uma grande mansão onde ocorreu o crime, e a relação entre essa babá e o detetive, essa enfermeira, babá, enfim, a cuidadora do homem que morre, do idoso que morre, a relação entre essa enfermeira babá de uma classe social inferior e o detetive que tudo sabe, tudo resolve, é obviamente uma caricatura que é vivido pelo Daniel Craig. Então o filme está a todo momento mostrando como essa personagem de uma classe social inferior sobe e desce na escala social dentro daquela casa. Ela é muito benquista pelo personagem que morre, mas o resto da família quer que ela se exploda, ainda mais quando um segredo no meio da trama é revelado. Então o filme, ao mesmo tempo que constrói uma trama que eu acho muito engenhosa, em nenhum momento eu achei bobinha ou fácil de ser resolvida, ela me carrega pelo filme. Ao mesmo tempo, o filme está construindo um comentário social que eu acho válido também. Eu não acho que seja tão profundo quanto um Parasita da vida, apesar de ter uma casa e de ter conflitos de classe, mas eu acho válido, sim. E a maneira como ele lida com elementos mais contemporâneos, até nos diálogos, nas relações entre personagens, por exemplo, os personagens falam em Netflix, falam em Twitter, falam em jornais recentes, ao mesmo tempo eles estão ali num ambiente que parece de um filme muito antigo. Parece dos anos 20, enfim, assim. É um diretor que sabe brincar com o cinema de uma maneira que eu acho muito saudável. Eu não vejo nada velho, nada impostado. Eu vejo um filme muito ágil, com um ritmo muito bom. Não vi nada errado nele. E você viu... Tem gente colocando ele como uma representação um pouco da era Trump. Você acha que chega nesse tem um ponto? pouco. Porque, por exemplo, os personagens daquela casa são a direita Trump americana. Tem um personagem adolescente que ele é um tuiteiro de direita, que é quase um filho da família Bolsonaro, que toca o terror no Twitter e na realidade é um garotinho mimado, bobo, riquinho. Então o filme tá ironizando um pouco o filho o mundo da de hoje. família Bolsonaro. Exato. Então o filme tá tratando um pouco ali com sarcasmo o que seria a riqueza da América ou do mundo, do capitalismo de hoje, né? A coisa de cada hora eles mudaram o país da imigrante, né? Sim, como se fosse tudo a mesma coisa. O filme trata desse tema da imigração. A enfermeira é imigrante, então cada personagem nunca quando vai se referir país, né? Porque... a ela fala de um país, inclusive Brasil e Uruguai e tal. Então, mas eu acho que o objetivo do filme não era ser um filme profundo sobre como é o conflito de classe no mundo de hoje. Não, ele trata isso como uma maneira de atualizar um gênero que está ali sendo colocado em ação. Eu gostei. O que faltou para mim, e aí eu acho que, claro, você vê num ano em que tem Parasita, você espera um filme com sequências lindas, né? Muito bem construídas, aquele cinema maravilhoso. E esse filme não tem isso. Cinema maravilhoso. Tem uma sequência que eu gosto muito, que é quando tem uma grande discussão na sala, reunindo toda a família para revelar um segredo, e depois isso dá
numa, como diria a propaganda da Sessão da Tarde, numa grande confusão, todos saem correndo da sala e a câmera acompanha aqueles todos, até que entra num carro, a câmera entra no carro junto e segue uma personagem em fuga. Isso eu achei uma sequência muito bem construída. Mas não tem grandes sequências no filme. Acho que o poder ali do Rian Johnson é roteiro mesmo. Ele é um cara que sabe escrever roteiro e sabe dar ritmo. Tá focado no roteiro e sabe dar ritmo aos roteiros dele. Sem dúvida nenhuma. Algo mais, Chico? Não, é isso, assim, eu concordo com você. Eu acho que o forte é o roteiro, mas o roteiro me incomoda um pouco, assim. Eu entendo essa coisa de ele tentar atualizar, trazer essas informações, essa visão de mundo atual, mas eu não sei, eu queria um pouco mais, de verdade, assim. E depois, quando o filme vai pra uma coisa mais de engenhosidade de roteiro, aí eu acho que ele... Sei lá, ele se dilui, ele fica, pra mim, fica tão mais importante você fazer o truquezinho de roteiro do que você fazer o roteiro em si. Então, não, é um filme que eu não desgosto em nenhum momento. Eu gosto dele, eu acho muito legal, acho divertido, eu veria de novo daqui a algum tempo. Né? Mas, eu acho que ele me deixou um pouquinho frustrado em relação ao que ele alcança. Eu não acho que ele alcança o que ele poderia alcançar, entendeu? Isso me deixa um pouco frustrado, realmente. Assim. Mas, Chico, uma pergunta. Mesmo dentro desse gênero, que você disse que gosta muito, você acha que o filme, de alguma maneira, traz algo diferente? Porque teve um momento ali na trama que eu não esperava que acontecesse, porque até certo ponto você acha que é um filme sobre um crime que vai ser solucionado. Na última cena. E num determinado momento a trama vira e parece que é um filme sobre um jogo de gato e rato entre dois personagens. Ele parece que ele tira nosso tapete ali de quem tá esperando simplesmente um crime sendo resolvido. Eu não sei, eu senti que tem algo diferente no roteiro. Talvez tenha, não sei. Talvez eu quisesse uma coisa um pouco mais clássica, não sei, realmente, assim. Não sei, eu sei que o que eu acho é o seguinte, mesmo com essa virada pro jogo de gato e rato, que realmente tem, eu acho que quando ele vai resolver a trama em si, eu acho que os elementos são elementos demais, sabe, que me parecem... Poxa, não seria mais impactante, talvez, pra quem tá assistindo esse tipo de filme ter uma outra revelação de um outro jeito e não, sabe, detalhezinho, você constrói um negócio tão minucioso. Fica meio diluído em relação a prazer de roteiro mesmo, sabe? A prazer de reviravolta. Porque, assim, pra mim tem duas coisas do filme. Eu acho que ele tem essa tentativa de trazer esses elementos novos pro filme, tentar deixar ele mais fresco. E tem essa coisa da estrutura clássica desse gênero que ele tenta... Ele administra e ele tenta meio que também um pouco fugir um pouco dela. Nessa coisa de trazer os elementos, eu acho que ele não traz tanto quanto ele poderia. E nessa coisa da administrar a estrutura, eu acho que ele adiciona coisas demais e isso me faz perder um pouquinho o filme, entendeu? Então é isso, é o filme que eu queria ter gostado muito mais do que eu gostei. Mas eu prometo que eu vou assistir de novo em algum momento da minha vida. Em 2030 o Chico volta pra varanda pra Mas comentar sobre os elogios que ele tá revisão. recebendo, eu acho que tem muito a ver com estrutura de roteiro mesmo, e com o fato de ser um filme que comenta o momento em que a gente tá vivendo. Talvez as pessoas tenham visto esse filme, Chico, com a expectativa oposta a que você foi ver. Porque você foi ver o filme já querendo ver algo muito espetacular porque tá todo mundo elogiando. Talvez. As pessoas que elogiaram primeiro talvez tenham ido ver um filme de Mas Sherlock ao mesmo Holmes. tempo, Encontraram algo muito mas diferente. ao mesmo tempo eu queria ver esse filme diferente que as pessoas falaram, mas eu também queria ver uma coisa que me agrada, que era tipo assim, se eu vejo Morte no Nilo 1000 vezes, eu fico, sabe, ligado porque eu acho divertido, eu gosto daquela coisa. E uma coisa que eu acho fundamental nesse tipo de filme é realmente o elenco. Né? Sabe, a dinâmica do elenco, eu acho que assim, me faz me interessar muito. Eu gosto muito de filme de elenco. E eu acho que esse filme tem uma potencialidade que o elenco não chega. Eu acho que ele, pra mim, os personagens mais interessantes, eles ficam meio, sei lá, limitados. Uma personagem que eu gosto muito é a Ana de Armas. Eu acho ela muito boa, acho que ela tá excelente no filme. Mas, por exemplo, a gente até tava comentando antes de vir pra cá, eu e a Cris falou assim, mas por que bota o Daniel Craig pra fazer, que é o inglês, pra fazer o papel de um francês? Eu acho que eles quiseram fazer uma referência
ao Hercule Poirot, que é o personagem da Agatha Christie, que foi no cinema interpretado pelo Peter Ustinov, que era, na verdade, ele era russo, sei lá, mas assim, ele tem uma coisa de Inglaterra muito forte. Então acho que eles quiseram fazer uma referência a isso. Então já é uma referência da referência, não era nem uma referência mais direta. A brincadeira eu entendo. Eu não acho que é uma brincadeira que se sustente tanto assim, sabe? E realmente, assim, duas personagens que eu achava que podiam ser super legais, assim, pra contribuir pra essa coisa da dinâmica do filme, são duas personagens que me frustraram um pouco por causa do excesso, a Toni Collette e a Jamie Lee Curtis. Por exemplo, o Chris Evans, que tem um personagem muito importante no filme, não sei, a primeira cena eu já sabia o que vinha por ali, ficou pra mim tão óbvio pelo perfil dele, personagem, que eu já meio que parte dessa surpresa do roteiro eu já meio que telegrafei ali. E outras coisas, como a gente falou, assim, acho que os filmes desse tipo, os personagens deveriam nos conquistar muito fortemente. Exato. E eu não consegui. O Daniel Craig eu achei muito fraco. 1000 vezes tivesse o Matthew Malrick fazendo esse personagem, que talvez tivesse uma pitada a mais ali. Ele parece se esforçando pra fazer um personagem que o Kenneth Branagh faz no câmera, assim, no piloto automático, sabe? E nem que seja espetacular. Então eu acho que... O que ele fez realmente piloto automático. Exatamente. No Assassinato da Espécie anterior. Então, assim, eu acho que os personagens estão lá, mas ou eles estão forçados demais, ou os próprios atores não conseguiram, pra mim, entregar o que aqueles personagens poderiam ter sido entregues. E aí, num filme que você fica o tempo inteiro dentro de uma casa, lidando com os personagens não estão te agradando ou vendendo essa imagem, pra mim não funciona. Pra mim é um filme que ficou nas ideias do roteiro, mas não na implementação do que ele estaria acontecendo. É um filme que não desagrada, eu não acho ruim em nenhum momento, ele não me incomoda, mas ele não me inspira, nossa, ai que delícia, aqui tá um filme super saboroso, eu quero descobrir o que vai acontecer. Não, eu sei, o Chris Evans tá ali, outro personagem tá aqui, outro personagem tá ali, então já tem mais ou menos, tá tudo mais ou menos claro. Tem essa surpresa de que a revelação do crime acontece na metade do filme, e aí surge um novo enigma a ser descoberto, que também não foi o bastante pra me comover, infelizmente. Não, sobre o elenco, eu concordo um pouco com o que vocês falaram, porque realmente ele apresenta todos os personagens, mas num certo ponto do filme, o filme vai por outro caminho que não precisa tanto desses outros personagens. Então, talvez, não sei se é uma cobrança injusta com o filme, o filme tinha que estar com esses personagens juntos. Num determinado momento do filme, o filme não é mais sobre eles. Eu tô dando um pouquinho spoiler, mas o filme abandona um pouco isso. Ele começa com um filme típico de mistério, apresentando cada personagem conta uma versão do crime, é tudo aquilo que a gente espera desse tipo de filme. Chega no momento que uma das personagens vai embora e a trama muda, o perfil do filme muda, né? Até que ele volta um pouco a tentar juntar peças que estavam faltando ali naquela trama. Então, eu não sei se é tão... se a gente tem que cobrar do filme o que um típico filme desse tipo tem, assim, a gente tem que se envolver com o elenco, porque o elenco talvez são todos coadjuvantes, são todos figurantes, porque é isso que o filme quer. Eu entendo o que você tá falando, mas o que eu acho é o seguinte, assim, a partir do momento que você faz esse tipo de filme, porque não é assim, você fez um western, aí você pode fazer 1000 coisas, é um tipo de filme muito fechado, então você cria, pra mim, cria totalmente a expectativa de ter vários personagens muito legais. Então, Rian Johnson, não frustre minhas expectativas. Não, e tem outra coisa, é um filme de roteiro. Se você não comprou o roteiro, né? Não, eu concordo. Aí não tem jeito. O Thiago comprou, acho que o ponto excelente. do filme que pode desagradar muita gente é quem desagrada quem detesta filme muito amarradinho, porque é um roteiro muito construído, é um roteiro que tá ali todo amarrado, e se você não embarcar na brincadeira dele, realmente não vai dar certo. Não tem jeito. E se você cobrar algo muito profundo daquele filme, realmente também não vai vir, porque ele tá trabalhando ali dentro do que seria um filme desse gênero, mas com algumas trocas, algumas inversões ali dentro, né? Então, eu entendo porque muita gente gosta, porque tem essa história de gostar do que nos surpreende, mesmo dentro de um gênero tão batido, né? Acho que foi interessante ele ter pego um gênero velho, né? Que você
Imagina, você vai ao cinema ver um filme, lá, Agatha Christie, nossa, mais um, né? Já estão querendo renovar de novo, e aí o filme consegue, e muita gente se envolve com ele, pô, é uma conquista, porque o cara conseguiu a vitória pra ele, né? Mas agora, ouvindo o que vocês falam, dá pra entender que não é todo mundo que se comove, realmente. Pra mim foi surpreendente. A gente é minoria, tá? Fica tranquilo. Mas pra mim foi surpreendente. Isso que você fala por exemplo, dos personagens do Chris Evans e tudo mais, no início do filme, pra mim, tava muito fácil identificar quem é quem, até o ponto em que o filme para de ser sobre quem é quem e vira outra coisa. Vira um filme sobre um detetive e uma personagem, um tentando enganar o outro, enfim. Não era mais aquele filme que eu comecei a ver. Esse tipo de coisa que eu acho interessante no roteiro. Mas realmente é um filme muito construído no roteiro e com um ritmo muito ágil na maneira como esse roteiro é filmado. Mas talvez tenha faltado um grande diretor pra filmar esse roteiro. Talvez seja isso. Talvez seja isso. Isso. Enfim, não sei. Mas eu gosto muito do filme. Legal. Vamos pro Metavaranda? Começa com quem tá com a palavra, Thiago. Eu vou dar 7,5. Cris, e você? Eu vou de 6. Chico, eu dou 5,5. 5,5? 5,5 não, já são Eu dou 10,5. 6,5. São 10,7 já. Com isso, Entre Facas e Segredos ficou com 64 do Metavaranda. Está aqui, convidado para a festa do Varanda Awards. Não caiu, não se pendurou, está aqui firme e forte. E o Thiago um pouquinho decepcionado com as nossas notas. É que vocês já viram tudo, vocês veem muito filme. Então vocês olham o filme, já sei onde vai dar. Nossa, que reviravolta boba. Já vi 5 filmes iguais. Que enfim. bobice. Mas acho que as pessoas estão se surpreendendo. Que bom, que bom. Vamos mudar de assunto então? Vamos... Paris, uma conexão Paris-Tel Aviv, Chico? Sinônimos, filme do Nadav Lapid, um diretor israelense. Eles têm idade muito parecida, eles têm 44 anos, o Ryan Johnson tem 45. O Nadav Lapid estudou filosofia em Tel Aviv e depois ele se mudou para Paris após cumprir o seu exercício militar, coisa que nós vamos ver sobre isso no filme. É o terceiro longa-metragem dele, ele fez vários curtas e alguns médias, mas é o terceiro longa. Um deles é o Policeman, que só passou aqui em festivais. Que a gente colocou no top 100, 200 da Varanda. Nos melhores filmes da década, segundo a Varanda. Uhum. O outro filme dele é A Professora do Jardim da Infância, que teve a refilmagem depois nos Estados Unidos. A gente comentou, acho que de alguma forma aqui. E agora tem Sinônimos. Thiago, o que você acha da carreira do Nadav Lapid antes de Sinônimos? A gente tinha comentado aqui no nosso episódio de melhores, né, da década. O episódio 200. Que... Então, pra mim seria o oposto do Ryan Johnson, que é um diretor que ele gosta de filmes mais abertos e que tem muitas arestas e também muito intensos, mas não necessariamente na construção do roteiro, e sim na maneira como o personagem transita pelas tramas dos filmes e como os temas são tratados. Ele trata temas muito urgentes de uma maneira geralmente que puxa o espectador para dentro dos conflitos, né? Acho que é difícil você sair de um filme dele sem... Indiferente, né? Sem ter pelo menos ficado um pouco incomodado, né? Abalado. Então, eu acho que o Sinônimos realmente ele segue um pouco a linha dos filmes anteriores nesse sentido de ser um filme de muito impacto. Mas ele é diferente em vários outros aspectos. E o Chico, o que tem da carreira da Lapid? Sobre a carreira, não Isso, sobre os sobre a Sinônimos carreira. ainda. Sobre a carreira, eu gosto muito do Policeman. Eu só vi o Policeman depois que eu vi que tava na sua listinha, Que eu e aí eu recomendei. fui atrás, eu não tinha visto ainda. Gostei muito. Se tornou o melhor filme dele pra mim, mas ele só tinha 2. Eu gosto também do Professor do Jardim da Infância, eu vi na mostra na época. Eu acho que ele tem essa coisa dos temas incômodos, das grandes questões, mas no Sinônimos eu acho que ele radicaliza um pouco as discussões. Mas é um diretor, eu acho, muito interessante, um dos mais interessantes que estão em atividade hoje em dia. Eu também acho ele um dos mais interessantes da atualidade. Pena que esse é o primeiro filme dele que está estreando em circuito aqui. E que nem tem... Acho que em streaming os filmes não estão disponíveis, os outros dois, infelizmente. É um cineasta que, mesmo tratando ou de cinema político de Israel, ou mesmo de coisas mais pessoais, como o Professor Jardim da Infância não é um filme político, é sobre uma professora que transpõe, né, num aluno
a possibilidade de ter sucesso como um poeta, quer dizer, e tem todas as coisas envolvidas em cima disso. Mas eu acho que é um cinema altamente sofisticado e urgente ao mesmo tempo, que consegue trazer tanto essa questão mais pura de sentimentos, talvez ele busque na filosofia, até coisas mais urgentes e pulsantes, como a questão do policeman de um policial com a esposa está grávida, numa vida que se intercruza com um pai que o filho está prestes a cometer um ato terrorista, quer dizer, a vida e a morte ali se intercruzando. Então eu acho que é um cineasta meio pulsante, assim, e o Sinônimos é o filme que mais talvez represente essa pulsação do cinema dele. Vamos falar da sinopse então, para entrar no filme? De pessoas? Só o personagem principal, você tem ele aí? Tenho. Muito bem. Eu pesquiso, cara. Altamente autobiográfico, a vida de David Lapid, através do personagem Yoav. Tom Mercier. Que conta suas experiências quando tentou renegar sua cultura, seu idioma, seu povo e se mudou para a França, com uma mão na frente e outra atrás, se afastando da família, das crenças religiosas e do militarismo israelense, Thiago. Eu achei interessante uma mão na frente e outra atrás, porque é literal isso. Não é? Mas não é literal? Eu pensei na mesma coisa. Legal, Michel. Eu roubei da Boa segunda sinopse. cena essa fala, Maravilha. praticamente. Então, gente, tem vários momentos com uma mão na frente e outra atrás. Nunca mão no às bolso, vezes né? Uma mão lá atrás. Enfim, tem mão e tem na frente e atrás vários momentos de filme. É bem radical nesse sentido. Fartamente, né? É engraçado que eu li uma entrevista do diretor e ele fala que realmente é um filme autobiográfico. Ele se inspirou muito nas experiências que ele teve quando viajou a Paris pela primeira vez e tudo mais. Ele tinha esse sentimento de rejeitar a identidade israelense dele e de querer se transformar numa outra pessoa, né? Se transformar num parisiense. E ele era muito fã de Nouvelle Vague, então ele queria se transformar nesses diretores que ele gostava e tudo mais. E depois ele acabou voltando para Israel e teve a família dele lá, onde ele mora hoje. E então ele hoje lembra dessa época, como ele fala nas entrevistas, eu era tão bobo naquela época. Ingênuo, né? Que é interessante, porque assistindo ao filme eu nunca ficaria com essa impressão, porque é um filme tão intenso ali naquela experiência de desespero, de você querer reconstruir sua vida e reconstruir no cerne da sua vida, né? Mudar o idioma que você Cortar fala. a raiz, né? Querer que as pessoas não te reconheçam como um israelense, que te reconheçam como um francês. Isso vai ser impossível, mas você acha que é possível abandonar toda a sua vida e trocando o idioma você se trocar também e virar outra pessoa. Então acho que o diretor ele vai num sentimento muito profundo que está muito ligado à história israelense, ao sionismo e tudo, mas dá para ser interpretado desse ponto de vista histórico, e acho que o filme é muito rico por esse ponto de vista também. Mas acho que qualquer pessoa que tenha passado por essa experiência de deslocamento de uma cidade para outra, de um país para o outro, essa tentativa de reconstruir a identidade, talvez identifique algo no filme, algo desesperador mesmo. Algo muito forte, não fofo, simples, mas algo de desespero. Que eu acho que ele traduz muito bem. Então acho curioso ele se ver como uma pessoa ingênua e ter esse distanciamento tão grande hoje, porque isso não tá no filme não. Acho um filme bem radical. É outro nível de maturidade, né? Exato. Thiago, o Chico, é meio violento isso de querer renegar tudo? Praticamente a sua existência, seu idioma. É meio violento tudo. E é um cinema de fluxo, né? Que eu acho que é o cinema que me interessa mais hoje em dia, que os filmes que mais casam comigo hoje em dia são esses filmes que necessariamente o roteiro não é muito claro, as intenções do personagem não são tão claras assim. Esse filme eu acho que não tem nada que eu consiga colocar em palavras que descreva o sentimento que eu tive com esse filme na mostra. Eu vi na mostra, né? Não consegui rever ainda. Pra mim foi uma experiência muito intensa. Inclusive eu vi com você, né? Sim, vimos lá no Cinesesc. Juntos. Exatamente. Eu tenho a mesma sensação, é um filme que me deixa exasperado, assim, quase sem ar de ver a coisa conflitiva que ele vive e até a forma como a Nadia Lapid faz isso de forma acelerada, né? Desde a cena inicial, com ele correndo pelas ruas de Paris completamente vazias, né? Tão estranho ver as ruas sem ninguém, até depois a cena seguinte, quando vem nu como no bolso, mas essa cena anterior que já dessa coisa meio pulsante dele correndo desesperado, a imagem pegando a calça jeans, quer dizer, aquilo eu consigo ver no filme todo, depois com falas, né?
com ele se relacionando com tantos outros personagens, desde dos 2 jovens burgueses franceses até o emprego e as pessoas com quem ele lida, a questão amorosa, tudo é ali muito pulsante, tudo ali é muito uma não só de transformações e descobertas, mas também de querer deixar de ser ele mesmo e tentar impor uma nova personalidade, mas você não consegue criar uma nova personalidade, você é quem você é, né? Inclusive, você é um pouco espelho do que você viveu, e aí ele tá tão... A sua herança, né? A sua herança é de tão tudo, desiludido, né? Com o que ele viveu até 18, 20 anos, até aquele momento, que ele quer renegar tudo, apagar como se fosse um caderno que ele pode pegar uma borracha, passar por cima e reescrever a história dele. Exatamente, ele quer recomeçar. E recomeçar é difícil porque você começou uma vez. Então, o problema é o rei, né? Ele quer, começar, né? Mas eu acho interessante o Chico falar desse, porque é um filme sobre isso mesmo, é sobre recomeçar. Mas quando a gente fala num podcast, um filme sobre recomeçar pode parecer tão ameno, né? Porque tem tanto filme sobre recomeçar. Mas eu acho que esse filme tem outro. Acho que o que me incomoda muito é que ele lida com o aspecto físico do que seria você não conseguir se livrar do que você é. E aí eu acho que a presença do ator do filme é muito importante. Como é o nome dele? É o primeiro filme dele. Tom Mercier. Eu li que ele é um dançarino. Ele era um dançarino que foi selecionado para um filme. Ele não tinha feito outro filme ainda. E o personagem é um jovem, um cara que vem do exército israelense. Então ele tem todo um treinamento físico. E aí foi essencial ter escolhido um ator que é muito forte, né? Ele tem... Você vê no físico dele que ele tem essa herança da história dele contada na maneira como o físico se compõe, né? E o diretor explora muito isso no filme inteiro. Acho que tem uma cumplicidade entre o diretor e o ator que é impressionante, porque o ator se entrega para o filme de uma maneira que é importantíssima para a construção do personagem, porque a maneira como o personagem se expõe na tela, enfim, totalmente desnudo e tudo mais, mostra quem ele é e de onde ele veio e como ele foi formado, mostra a origem religiosa, tudo tá ali no corpo do personagem. Então, essa cumplicidade entre ator e diretor dá uma dimensão física pro filme que acho que poucos filmes têm, porque Exatamente. Tá tudo ali no corpo do ator. Você vê uma das primeiras cenas que é o ator nu, você viu a história do personagem, já tá ali, ele já contou muita coisa com aquela cena, sem precisar ter um diálogo, né? E são poucos filmes que conseguem chegar nesse nível do retrato de um personagem. Isso eu achei bem marcante. Tem 2 filmes que eu acho que... Aí é também uma associação minha, né? Pode ser que vocês achem que totalmente nada a ver. Mas assim, 2 filmes que eu, assistindo a esse filme, me remetem a esse filme que, sei lá, eu acho que por motivos diferentes, que eu acho que estabelece mais ou menos um cinema que eu gosto. Então, um desses filmes é o Clean, do Olivier Assayas, que não é um filme desse físico, não é um filme desse... que tem essa coisa de materializar visualmente esse incômodo, mas é um filme em que você tem uma personagem incomodada, totalmente frustrada com a vida que ela tem, querendo renegar tudo que ela tem, querendo zerar tudo para recomeçar. Eu acho que tem um diálogo mais, sei lá, espiritual com esse filme. E o outro, que aí eu já acho que tem essa coisa de trazer esse incômodo físico visual pro filme, que é o Bom Comportamento dos irmãos Safdie. Me lembra muito o Bom Comportamento. Então, eu acho que tem um pouco disso. E ainda assim, eu acho que é muito diferente dos 2. Sim. Mas eu acho que são elementos que me fazem achar pontos em comum. Eu acho que são filmes de fluxo, filmes que eles não dizem tanta coisa verbalmente, literalmente, que eles conseguem jogar tudo, os diretores conseguem jogar tudo que eles querem para a maneira como eles filmam, para a maneira como eles apresentam os personagens, não é pro roteiro, é pra filmagem, pra direção, entendeu? Então, e aí eu acho isso genial, porque pra mim, tipo assim, então você conseguiu fazer cinema de verdade. Você conseguiu traduzir, você não precisou de palavras, você não precisou de... Você tem palavras, muitas palavras. Mas você esse não é o principal. Você conseguiu traduzir isso na imagem, no som, na velocidade, na intensidade, assim. E eu acho que o Sinônimos faz isso de uma maneira arrebatadora pra mim. Lembrando que o filme ganhou o Urso de Ouro, o melhor filme em Berlim. E outra coisa que eu acho muito interessante é que o filme não é feito em esquetes, mas dá uma sensação que ele tá montado em esquetes. E que, tirando o começo, quando ele chega em Paris, você não precisa ter certeza que aquela ordem é a ordem cronológica das coisas que estão aparecendo ali na tela.
porque não é tão importante. O que importa é toda essa vibração, essa sensação, essa maneira com que ele se relaciona com tudo aquilo. Quer dizer, se ele tá se dando bem com a namorada ou brigando com a namorada em algum momento do filme, tanto faz, porque relacionamentos são de altos e baixos, de momentos felizes e irritantes. Quer dizer, se ele tá mais bem relacionado com o amigo francês, podia mudar aquela ordem que não ia fazer diferença, porque o que vale naquelas cenas é o que ele tá sendo tratado. Por isso que eu digo que ele é quase um filme de sketches, porque você pode recortar de 5 minutos do filme e remontar, e você vai chegar num resultado, porque o filme ele é físico e ele mexe com o seu intelecto pelo que ele tá tratando ali. Ele não é uma historinha que começa, ele chegou, sofreu, ficou sem dinheiro, arrumou emprego, né? Sabe? Um filme de sensações, de intenções. Exatamente, tanto faz como é que foi a ordem das coisas, a não ser o chegar, né? O resto tudo tanto faz, o que importa é o que ele tá te representando, o que ele tá trazendo pra você. Desde a brincadeira com as palavras, ele tá aprendendo francês e falar algumas palavras errado, até coisas mais, talvez, complexas, como eu vejo nele uma frustração muito grande de passar um tempo em Paris e se sentir incomodado por talvez muitas coisas que ele achava que uma cultura ocidental ia ser totalmente oposta do que tinha. Uma coisa social, cultural, e ele talvez fosse, sei lá, fosse mais sofisticada, e ele começa a enxergar que é falso, é tão decepcionante quanto a própria cultura dele nos pontos que ele estava ali buscando algum tipo de preenchimento. Então por isso que eu acho que é um filme muito forte. E uma coisa que o Thiago falou também lá atrás, que eu terminei esquecendo de comentar, que é o seguinte, assim, essa coisa da pessoa que se deslocou, de como você se identifica com ele. O meu deslocamento foi muito diferente do dele, né? Enfim, eu nasci em Maceió, vim pra cá. Fui para outros lugares no meio, mas enfim, vim pra cá. Ele mudou de país, né? O Thiago também deslocou, enfim. Desloquei algumas vezes. E essa coisa do deslocamento... Eu mudei de zona em São Paulo, vale. Mudou. Vale tudo. E essa coisa do deslocamento, assim, por mais que os motivos sejam diferentes, porque sabe que o contexto é diferente, assim, a partir do momento que você muda, você deixa uma coisa pra trás. E mesmo que assim, você não renegou a coisa pra trás, existe uma coisa de você querer ir pra frente, sabe? Que você querer ir pra um outro capítulo, um outro patamar. Então, quando ele encontra o pai, um pequeno spoiler, né? E que tem aquela reação que ele tem quando encontra o pai, eu acho avassalador, porque é tipo assim, eu não quero voltar pra aquela vida, eu não quero mais voltar pra aquela vida. Então, assim, me identifico muito com isso, assim, apesar de minha família também tá lá, tudo bem, eu vou voltar lá, vou no Natal pra lá, não tem problema, entendeu? Mas assim, eu acho muito interessante em como ele consegue, o Thiago tá falando que depois ele voltou pra lá, ele filma lá também, faz coisa lá, mora lá, enfim, X. Mas assim, essa coisa de você sair e de tudo que lembra o que você deixou ser uma coisa meio pesada pra você. Talvez entendeu? seja um filme sobre uma etapa da vida, né? Uma sensação muito jovem, talvez, não sei, de uma fase da vida, né? Coisa em que você a grama do vizinho é mais verde, né? E também uma angústia, uma aflição que tá ligada a um momento que você vive. Eu entendo o que o Chico fala. Claro, minha vida tá longe de ter esse drama de você deixar Israel... Quero renegar meu idioma, minha cultura, não é isso? Com o peso do idioma, do hebraico, da religião, de tudo que aquilo carrega historicamente, que tá no seu corpo e que tá na sua vida. Enfim, eu nem de longe sofri com isso. Mas eu lembro muito quando eu cheguei em São Paulo e que eu comecei a trabalhar numa empresa, todo mundo com aquele sotaque paulistano bem carregado, mas que as pessoas acham que não tem sotaque, porque estão todas em São Paulo. E eu com aquele meu sotaque meio carioca, depois de ter vivido 20 anos em Brasília, que ninguém sabe direito de onde é, e as pessoas começavam a me zoar, e tudo que eu queria era falar sem o meu sotaque, sabe? Era rapidamente pegar um novo sotaque para que pelo menos não me notassem nas reuniões, né? Não ficassem me zoando por causa do sotaque. Pode me zoar por outro motivo, mas não por causa do sotaque, porque é algo que eu não consigo controlar. Então, eu acho que essa ideia de levar o que é seu e que você não vai conseguir mudar rapidamente, nem as pessoas vão te aceitar da maneira como você quer que elas aceitem, acho que o filme traduz isso muito bem. Porque a aflição é muito grande. Quando você quer recomeçar, você quer entrar logo naquele outro mundo, você quer seguir logo aquelas regras e você não vai conseguir. É impossível, você não vai. Nesse filme, acho que ele trata de uma maneira que eu acho que é até meio abstrata,
simbólica mesmo, os personagens dos amigos franceses do personagem principal. Eu comecei a ver o filme de uma maneira tratando tudo como realista, né? Porque é o personagem na cidade, você está acompanhando aquele personagem, o filme mostra aquela pessoa de uma maneira em close, né? Você está muito próximo a ela, então o filme parecia me vender algo realista, mas depois eu me perguntei, será que esses personagens dos amigos franceses não seriam simbólicos? Porque Com certeza, eu né? passei a encarar como personagens simbólicos. Eles são um pouco caricatos, eles parecem personagens que saíram de filmes franceses, né? Antigos. Meio da novela vaga, ou filmes mais impostados. Eles são meio intelectuaizinhos, hipster, padrão, assim. Os sonhadores? São caricaturas. Eles são São sonhadores. caricaturas. E é muito engraçado e interessante a relação deles com o personagem, porque ao mesmo tempo que eles querem se aproximar para capturar tudo que é exótico desse estrangeiro, aquela relação chega só a um certo ponto e dali não passará, né? Não consegue, Você não consegue tratar como igual. Você vê como exótico, mas você não consegue ver como alguém que pertence ao mesmo mundo em que você pertence. E essa situação, essa sensação, eu acho que é universal. Todo mundo que sofreu esse deslocamento vive. E mesmo ele quer ser francês de todas as formas, no começo quando ele chega, mas ele não consegue entender os franceses, né? Mesmo os amigos, ele não consegue. Tem um muro ali entre eles, porque a questão cultural é muito diferente. Sim. Então, mas eu aposto, Michel, que um brasileiro hoje que tá indo morar, sei lá, na Noruega, porque odeia o Brasil e chega na Noruega pronto para abraçar a Noruega, talvez não saiba que vai levar um tapa da Noruega, né? Porque não sei se a Noruega vai querer abraçar esse brasileiro com esse mesmo amor da maneira como ele quer abraçar sim. a Noruega. Sim. E isso é bem comum, a gente ouve muitas histórias de imigrantes que sofrem com essa decepção. Acho que o filme é um filme sobre decepções, né? Sobre você procurar algo que é muito melhor em relação ao que você não gostou de ter vivido e encontrar uma outra realidade tão decepcionante. Quanto, quer dizer, a decepção de tentar apagar o que você não conseguiu apagar e de viver uma coisa que na verdade não existe. Você achou que ia acontecer. É a angústia do estrangeiro, né? É a angústia de você ainda não pertencer àquele lugar que você chegou e você também achar que não pertence mais àquele lugar que você deixou. Então é um momento de total instabilidade, de total desajuste. É um barco à deriva, porque né? você tem que descobrir o que é que vai ser, entendeu? O que é que vai ser. Essa cena que o Thiago relatou lá do sotaque, eu vivi muito profundamente aqui. E aí, assim... E as aulas de francês da escola é muito engraçado. Não, mas eu vivi bastante aqui. E é engraçado porque tem isso, o negócio do exótico mesmo, né? Ah, como é bonitinho o seu sotaque, sabe? Isso assim, a pior coisa que você pode falar pra alguém é essa. Como é bonitinha, adoro esse sotaque que você tem. Eu falo por tão diferente de mim, sabe? Tão igual. Isso enfim, é a angústia do estrangeiro. Eu acho que o filme, ele consegue materializar isso de uma forma que é muito difícil materializar. Porque geralmente isso é colocado em palavras e, na verdade, assim, ele, como eu falei já outra vez, ele tem muitas palavras, ele tem momentos de diálogo forte, assim, mas eu acho que ele consegue colocar isso na maneira como ele filma, no que ele filma. Isso que eu acho que é mais genial no filme. Sim, e acaba sendo um filme bem atual, porque hoje a gente fala muito sobre imigrante, mas essa sensação do desconforto de ser migrante é pouco mostrada, né? E que eu acho essencial para você entender o que é a experiência da migração, porque a experiência da migração não é só você ser bem tratado ou maltratado pelo governo, você ter onde morar ou ter onde dormir, poder votar. Não, é você conseguir levar o dia a dia dentro do seu existir mesmo e desse mal-estar da existência. Acho que é algo muito, muito mais profundo. Então, acredito que depois de assistir aos Sinônimos, você não vai ver um migrante com os mesmos olhos. Talvez você consiga entender que o que ele está vivendo é muito mais complicado. Um pouco mais de empatia, sim, né? Exatamente. E é isso mesmo, assim, tem um momento, assim, por mais que você chegue forte, como ele chega, né, querendo... Não, e ele é um cara... Dobrar, vencer. O que eu acho interessante nesse personagem, acho que a abordagem do filme, pra mim, é muito interessante, porque ele nos desarma desses preconceitos. Porque é um personagem que poderia ter se integrado facilmente. Ele é branco, ele é forte, ele é jovem, bonito. Jovem. Então, assim, por que não? Por que não se integraria tão facilmente? E não se integra facilmente. É uma dificuldade terrível, porque são conflitos que são muito abstratos. É o que o Chico falou. É difícil você descrever por que é tão terrível para esse personagem de adaptação. E o filme consegue traduzir isso na maneira como ele é filmado, no ritmo dele,
nas situações desconfortáveis que ele vai construindo cena a cena, até chegar a uma cena específica com o personagem que eu acho que é o extremo do desconforto e ao mesmo tempo eu acho bem plausível. Que é qual? Que envolve algo no lado na frente e atrás, enfim, mão na frente, mão na... Enfim, é uma cena muito radical ali de exposição desse personagem, que é muito desconfortável. Pode chegar num ponto em que o espectador pode até achar que o filme tá pesando a mão no choque, mas quando termina a cena, pra mim parece plausível. Impactante. Eu acho que é você perder tudo que você tem, de tudo, de dignidade, pra tentar se integrar a uma realidade que você quer, você deseja, mas que ela não te quer de volta. É um dos grandes filmes do ano, Chico? Sim. Thiago, Eu acho que é também. É um dos grandes filmes do ano. Vamos pro Metavaranda, então? Vamos. Chico, você começa agora. Eu vou dar nota 10. Nossa, temos um 10, Thiago. Eu já tô O dando Chico muito tá 10 hoje em generoso dia. esse ano. Eu acho que foram 4 10. Não, eu acho que foram 3. Três? Não? Três? Ou não sei mais. Depois eu faço essa estatística. Eu vou dar nota 8. Eu vou dar nota 9. Com isso, Sinônimos tem 90 no Metavaranda. Caramba! E é, sem dúvida, um dos filmes mais bem cotados na Metavaranda deste ano. Só vi o Parasita mais alto que ele, por enquanto, aqui. Então, não me falha a memória. acho que são filmes que tem que ver esse ano. Se você gosta de cinema, acompanha o Cinema na Varanda, você tem que ver. Nós, Bacurau, e Parasita, esses- Dor e exato. Glória, Sinônimos, tem que ver. Parasita, Bacurau, Tem que ver. o Sinônimos, ou se tiver aqui 2 Parasitas Sinônimos, enfim. É obrigatório. Mesmo que você não goste do filme. Eu conheço muita gente que viu e achou um filme desagradável no mau sentido. Não gostou, enfim. Mas eu acho que é o cinema naquilo... Esse cinema que o Chico falou, que seria talvez até bem diferente do cinema que o Bong Joon-ho quer fazer no Parasita. Mas esse cinema que é muito... Bem diferente. Que parece que não tem margem, né? Não, Ele flui sem Eu acho que tem margem. muita proximidade. Bacurau, o Bacurau, o Nós e o Sinônimos. São filmes muito diferentes, mas você consegue encontrar muita coisa parecida ali. E muito, muito mais dessa coisa, esse cinema pulsante. Os sim, 3 filmes isso- estão ali pulsando as mensagens que eles estão querendo discutir eu isso. acho que eu concordo, mas eu acho que os 3, de maneiras completamente diferentes, gêneros diferentes. Totalmente diferentes, assim. Eu acho que o Sinônimo Que é mais acho que rico vai ainda. por um cinema mais físico e quase tratando de abstrações, tentando dar forma a sentimentos, sensações. O Bacurau vai por um cinema muito mais alegórico e o Parasita ele tenta traduzir esse comentário social de uma maneira narrativa muito elaborada. Sim. Acho que são 3 caminhos diferentes. É isso aí. Eu acho também. Vamos então agora falar do boletim do Oscar. O que mais aconteceu, Chico, essa semana? Abre a lista do SEG ou do Globo de Ouro, você quer abrir, Michel? Eu vou abrir o Globo de Ouro, porque eu nem sei onde Então tá procurar o bom. SEG direito. Eu não Então sou tão vamos lá. especialista. Eu vou... essa semana foi a semana mais importante até agora do Oscar, na semana que passou, porque a gente teve... Pra corrida do Oscar, né? Porque a gente teve o anúncio do Globo de Ouro, o anúncio do Critics' Choice, o anúncio do SEG, e a gente entendeu realmente quais são os filmes que estão mais cotados. O SEG, ele não tem um prêmio de filme, né, melhor filme, mas tem um prêmio de elenco, que é considerado o prêmio de melhor filme. Não dá pra levar isso totalmente ao pé da letra, porque tem filmes que tem poucos, né, Tem poucos um ator atores, só, tem 2 atores. Sei lá, Sinônimos não, E eles não não conseguiria vão ser- ganhar o SEG exatamente, se fosse americano. Mas é uma maneira de enxergar quem tá bem na corrida ou não. Os indicados de melhor filme que mais tem chances, né? Melhor elenco, na verdade, que mais tem chances são o Irlandês, que todo mundo já sabe que tá super forte. Era uma Vez em Hollywood também tá super forte. E Parasita, que apareceu, é o segundo filme estrangeiro que concorre a elenco no SEG. O primeiro foi A Vida é Bela. E a gente viu que estrago ele causou. Então Parasita tá indicado para elenco do SEG. Isso é uma coisa impressionante para a carreira do filme. É um grande feito. Os outros que completam são Jojo Rabbit, que a gente não estava esperando tanto assim. Ele tem vários nomes fortes no elenco, mas não estava esperando tanto assim. E o Escândalo, Bombshell, que tem um elenco feminino e que estava meio em baixa. Não estava aparecendo tanto, né,
nas outras premiações, ele não estava mais tão cotado para melhor filme, e agora ganhou um impulso, porque ele teve essa indicação, teve a indicação que já era esperado para Charlize Theron, melhor atriz, e teve 2 indicações de atriz coadjuvante. A Margot Robbie, que já estava cotada, e a Nicole Kidman, que não estava muito cotada, não estava sendo citada, e apareceu indicada aqui também. Então ele ficou muito forte. O filme que mais ganhou, eu acho que nessa coisa, foi o Escândalo, porque ele realmente renasceu. Quem mais perdeu foi quem tinha acabado de ganhar no Globo de Ouro, que foi o Dois Papas. O Dois Papas teve várias indicações no Globo de Ouro. Melhor filme dramático, melhor roteiro, e os 2 atores, ator e ator coadjuvante, o Jonathan Pryce e o Anthony Hopkins. E ele passou batido no SEG, totalmente batido. Então, o que ele ganhou no Globo de Ouro, ele perdeu no SEG, e aí ficou meio nebuloso. Então, não sabemos o que vai acontecer com esse filme. E outro filme que perdeu um pouco bastante é ótimo, né? No SEG, na verdade ele perdeu e não perdeu, porque ele teve 3 atores indicados, só que ele não está indicado ao elenco, que é o História de um Casamento. O Adam Driver, a Scarlett Johansson e a Laura Dern estão indicados, né, super bem nas categorias, devem ser indicados ao Oscar, mas o fato dele não ter aparecido em elenco indica alguma coisa. Indica que talvez a Hollywood não esteja tão de braços abertos para esse filme assim como a gente esperava. Eu acho que essas são as principais, sei lá, pontos aí que a gente aprende dessas indicações. Na categoria de melhor atriz, a Lupita Nyong'o ficou fortalecida, que ela está indicada ao SEG. Ele não foi indicado ao Globo de Ouro, mas ela está indicada ao SEG. Então, mostra que o Nós deve aparecer pelo menos na Lupita Nyong'o, e hoje o Nós foi pré-indicado também na categoria de trilha sonora, que era uma dúvida, porque parece que existem elementos que não são originais da trilha, e isso geralmente deixa as trilhas fora do radar do Oscar, e ela aparece indicada. Então eu acho que o Nós pode ter uma segunda chance de aparecer no Oscar esse ano. A Cynthia Erivo está indicada a melhor atriz pelo Harriet, e isso consolida a categoria, a candidatura dela. A Scarlett Johansson, a Charlize Theron e a Renée Zellweger já devem ser indicadas mesmo. O Christian Bale está super forte na corrida, ninguém imaginava isso, pelo Ford vs Ferrari. Está indicado ao Globo de Ouro, está indicado ao SEG. Então, Hollywood ama esse homem. Não tá entre os 5, né? E aí é impressionante. Assim, o que a o gente Christian Bale tem? imaginava. A gente falou isso aqui. Vocês amam também? Porque a gente tava torcendo pra ele. Mas sempre que a gente... Lembra que a gente falou? Meio assim, desacreditado, se assim. fosse um ano mais tranquilo essa categoria tem uns 10 nomes muito fortes. E aí ele se revelou um dos nomes mais fortes de todos. Ele tá muito bem. O SEG indicou o Leonardo DiCaprio, pelo Era Uma Vez em Hollywood, o Adam Driver, o Joaquin Phoenix e o Taron Egerton por Rocketman. Cris, por favor, explique. Acho que é um resquício ali do Bohemian, né? É um efeito Bohemian Rhapsody, com certeza. O que eu acho é que o Taron... Eu achava que ele ficaria de fora do Oscar, mas depois eu pensei melhor, e se a campanha do Taron Egerton for eu estou melhor que o Rami Malek no papel do Ator, pronto, ele vai ter que ser indicado, porque o Rami Malek ganhou tudo e ele realmente está melhor que o Rami Malek, então... Mas assim, o que sai disso aqui? A gente vê que o Adam Sandler não foi indicado, mas ele estava crescendo muito na corrida pelo filme novo dos irmãos Safdie, Uncut Gems, que vai estar na Netflix no final de janeiro. O Jonathan Pryce não foi indicado também pelo Dois Papas, então desequilibrou um pouco o alavanque dele aí. E o Robert De Niro não foi indicado por coisa. Mas aí existe uma explicação, vamos dizer assim, meio armada, mas existe. O Robert De Niro vai ganhar um SEG especial de conjunto da obra. Então, dá pra entender, né? Vou dar um conjunto da obra pra esse cara, não vou indicar ele pra melhor ator do ano. Mas ele também não entrou no Globo de Ouro. Ele não entrou no Globo de Ouro, então isso pode ser uma indicação. Tanto o Al Pacino quanto o Joe Pesci foram indicados nos dois, então super fortes na corrida. Mas o Robert De Niro não está tão indicado assim. Se isso implica em alguma coisa, em como o irlandês vai ser recebido pela academia, eu não sei se tem tanta implicação assim, mas assim, é o protagonista do filme, é o personagem título. Não sei se vai ter um impacto tão direto, mas... mas eu já tô sentindo que talvez deixem ele de fora, Chico, infelizmente. Eu acho que pode tudo bem, a academia deu prêmio pra Green Book, tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer. Vamos esperar outras injustiças, além da ausência do A Vida Invisível e de toda a produção do Rodrigo Teixeira, que, coitado, né? Tava indo tão bem no Oscar, ignorado.
Pois é, eu acho que agora as chances do Rodrigo Teixeira, dos filmes produzidos pelo Rodrigo Teixeira, meio que ficam com o Farol, que acho que ainda tem chance de ser uma indicação pro William Dafoe, e de fotografia, né? Mas eu não acho que passe de muito disso não, esse ano. Agora, o Globo de Ouro sempre me fazendo pegar vergonha do Globo de Ouro, né? Melhor direção, Parasita, John Bong-ho. Tá entre os 10 filmes lá, comédia ou Não, mas não pode, drama? Michel. Não pode, Michel. Não pode. Por que não pode? Eles têm uma regra lá que o filme estrangeiro, em língua estrangeira, não pode ser indicado ao melhor filme. Aconteceu isso com o Roma Volta a também. falar, só me faz Aconteceu passar com vergonha o Roma. Globo de Ouro. É ridícula essa E é regra. eu também justamente o acho. prêmio dos jornalistas estrangeiros. Então, é muito É ridícula. porque senão Mas fica você tudo sabe muito que eu confuso. acho que Iam isso- cobrar que eles colocassem outros filmes estrangeiros também. Ia Então, ficar uma eu confusão. acho que esse é o grande problema pra mim, na verdade, dessa esquema de premiação que existe nos Estados Unidos de uma maneira geral, não só do Oscar, mas do Oscar do que o Oscar criou, na verdade. Porque o Oscar, o que é que Hollywood faz? Eles são o grande produtor de cinema do mundo, onde está o cinema de qualidade do mundo, e de vez em quando ele abre as portas pra alguém. Então, eles querem pagar de prêmio de melhores do ano do mundo, né? Melhor filme do mundo. Mas não fazem isso acontecer. Só que eles não fazem, porque eles deixam um filme entrar por ano, um ou dois. E aí esse ano é o Parasita, assim. Mas e os outros todos que foram produzidos nesse ano, que são tão elogiados quanto, enfim. Então acho que tem uma dificuldade aí. Eu tenho outra crítica ao Globo de Ouro. Fala. Melhor ator em filme, musical ou comédia, Daniel Craig, Entre Facas e Segredos, que eu Por mim, tudo bem. acabei de detonar ele aqui. Eu Globo gostei, de Ouro. curti, legal. Globo de Ouro Eu faz só me acho rir. ruim que... Não, eu gosto, acho digno essa... Tá essa- junto com eu- o Taron ótimo. Egerton ali Por disputando mim, pau a tá pau. melhor que Taron Egerton. O que eu achei curioso foi a indicação da Cate Blanchett. Eu finalmente vi o filme do Richard Linklater, Eu da vi Bernadette. Ah, não vi. Então, é muito engraçado essa indicação, porque ela não tá fazendo nada demais. Não, ela tá doidinha, ela tá perturbadinha. Mas assim, essas categorias de comédia musical, eles sempre preenchem com que, meu Deus, o que é que eu vou falar aqui? Só tem 3, vou botar mais 2, sabe? E aí eles botam qualquer coisa. Esse é o Globo de Ouro. Quem perdeu também nessa coisa do SEG do Globo de Ouro foi o Ed Murphy, pelo Dolomite Is My Name, né, que tá na Netflix, que também era um cara que tava muito bem cotado na Mas ele foi indicado, campanha. ator, e o filme foi Ele indicado. foi indicado no Globo de Ouro. No Isso. SEG ele perdeu. Eu falei Globo de Ouro, mas pensando em tá. SEG. Porque o SEG, na verdade, como ele tem uma categoria e são os atores que definem, então fica Ele um é muito pouco mais restritivo, importante, sim. assim. É assim, o SEG tem o sindicato, né, tem um número de inscritos que é gigantesco, tipo 100 mil, uma coisa assim. Eles definem, acho que uns 2 mil e pouco, que são quem vota, quem define os indicados. É uma escolha meio aleatória. Então o universo fica um pouco mais próximo do universo da academia, que também são meio que 2 mil atores, 3 mil atores que decidem. Então é mais perto. Mas ao mesmo tempo, o SEG, eu dei uma pesquisada, nos últimos todos os anos nas categorias de ator, atriz, ator coadjuvante, eles sempre uma pessoa ou duas não Na média, não se repetem. 4 dos 5 indicados o segue em placa. 3 ou 4, mais pra 4. Então, desses que estão indicados ao SEG aí, alguns provavelmente eles vão perder cair a chance fora. e alguns vão aparecer. Talvez o Ed Murphy apareça, talvez o Robert De Niro apareça, vamos ver o que é que vai acontecer. Agora, meio que morreu um pouco a corrida nesse primeiro momento. Os indicados ao Oscar saem no comecinho de janeiro, junto já com os indicados do DGA, né, do PGA, dos Todos. sindicatos, né, de produtores, diretores e roteiristas. Então eles não vão ter influência para os indicados do Oscar, talvez para a vitória. Vai ser meio emocionante, porque assim, a gente não tem muita referência. O que tem de referência já aconteceu. E, Chico, o resultado do Globo de Ouro é no iniciozinho do ano também? O resultado do Globo de Ouro também é no início do ano, então a gente vai ver lá o que acontece. E outra coisa, um filme que também perdeu muito, tanto Dia consegue 5 de janeiro entrega o Globo de Ouro. Isso. E eu acho que o Oscar, os indicados são tipo aí, por aí. Não sei. Enfim, perdeu muito foi o Adoráveis Mulheres, da Greta Gerwig. Totalmente Ignorado, batido no SEG e no Globo de Ouro. A Saoirse Ronan foi indicada? Agora não fica na dúvida. Só ela. Eu acho que só ela. Então, assim, aquela coisa de ser a representante feminina, de ter uma diretora indicada esse ano, acho que tá meio que indo por água abaixo. Muito bem. Vamos, então, falar dos destaques. Puxadinho da varanda, Thiago? Vamos. Puxadinho da varanda,
Nesse puxadinho, hoje temos um puxadinho super especial, porque o Chico foi nosso enviado especial ao Festival do Rio. Olha, estamos cobrindo todos os Festival do festivais. Rio, não escapa nada. De Cannes ao Festival do Rio, De Cannes cobrimos ao Rio. tudo esse ano. Tudo. Antes disso, eu quero indicar um podcast novo que foi lançado essa semana, do nosso amigo Ivarandeiro, honorário, enfim. Eternamente aqui Eterno. presente. Fã de Dr. Sono e tudo mais, Gustavo Joseph. Ele criou um podcast de trilha sonora de cinema. Ele é especialista em trilha sonora. Sempre que ele vem aqui, a gente zoa dizendo que ele é especialista em alguma coisa, tipo filme de terror e tal. Mas em trilha sonora ele realmente é. E ele prova especialista. ali, porque tá demais o papo ali. Ele lançou um podcast que tá disponível no Spotify, enfim. Todos os lugares. tocadores, chamado Papo de Trilha. E que a ideia do podcast é, em cada episódio, dissecar a trilha sonora de um filme recente. O primeiro episódio é sobre a história de um casamento. De um filme e da carreira de quem E da fez carreira essa. Então, história de casamento com a trilha do Randy Newman, que você vai entender absolutamente tudo sobre a trilha, a influência da trilha na trama do filme, a história do Randy Newman, e você vai poder ouvir trechos da trilha comentados pelo Guga. Então, E o Maurício que participa faz parte do podcast. foi com ele. Tá muito legal o primeiro episódio, adorei, aprendi muito. Muito com- legal. É com ele. mensal, então dá pra vocês ouvirem com calma aí. Aí vocês vão Pois perceber como a trilha sonora é importante pros filmes, porque dá todo... A gente chegou a falar um pouquinho sobre a trilha do História de um Casamento, Eu aprendi, mas o filme vai aprendi muito fundo porque nisso. tem detalhes que talvez você vê o filme, O a filme trilha não, normalmente passa despercebido. E eles trazem ali, resgatam coisas. Olha só com essa trilha desse jeito. E como a gente fez aquela trilha, então vale muito a pena realmente. Não, e já dando um spoiler, vai haver um episódio sobre trilha sonora de Star Wars. Opa! E eles falam exatamente isso, que você não precisa tá vendo nada, você ouve a trilha, você sabe de qual personagem estamos falando, vamos dizer assim. Muito legal. Eles Olha. até recomendam no final do podcast a trilha do Entre Facas e Segredos, que eles elogiam também bastante. Então, É vale boa, a pena muito ouvir. boa. a trilha legal do- mesmo. É boa. Muito boa. Não, vocês não gostaram do filme? Não, então não gostamos nem do vou- filme. nem vou Ah, ouvir esse despreza, tipo de Thiago, dizer. despreza a Foi um gente. filme muito bom. Despesa a gente, uma bobagem. Segue o baile. Vai lá, Chico. E como é que foi o Festival do Rio, Chico? Olha, foi uma passagem muito relâmpago. Tinha algum mas- filme bom lá? Tinha bastante filme bom. Mas foi uma passagem muito relâmpago. Mas eu, como sou uma pessoa dedicada, eu vi muitos filmes. E aí eu vi, inclusive, alguns que estão cotados pro Oscar, né? Eu vi o filme da Judy Garland, né? Que a Renée Zellweger faz, o Judy. E achei um cosplay bem feito. Ela tá muito caricata, mas aí eu acho que tem um pouco da personagem ser um pouco caricata mesmo. Mas o filme é aquela biografia que a gente já viu muitas vezes, então não traz muita coisa não. Mas acho que tem um esforço ali interessante. Eu vi o filme novo do Abel Ferrara, chamado Tommaso, com o Willem Dafoe. É um filme super independente, feito na Itália, todo lá na Itália. Que tem uma abordagem do aspecto psicológico do personagem principal que é muito interessante. Tá? O Willem Dafoe tá ótimo no filme. Vi também o filme que representa o Japão no Oscar, que não foi indicado, né? Não foi finalista, mas também pode ser indicado para melhor animação, que chama O Tempo com Você, do Makoto Shinkai, diretor do Your Name, é uma animação, né? De meio que ficção científica também, que achei muito legal, muito, muito bonito. É um pouco mais fácil do que o Your Name, que tem uma complexidade ali de roteiro. Aliás, Your Name voltou à Netflix. Voltou. E muita gente festejou quando voltou. Eu gostei de saber que esse filme tem fãs. Eu acho esse filme muito legal. Então muito legal. assistam na Netflix Your Name. Eu vi o Les Miserables também, que é o filme representante da França no Oscar, tá indicado lá. Foi apresentado por 2 atores do filme, um deles é co-roteirista também. É um filme muito interessante, eu acho que tem uma inspiração maior forte no Cidade de Deus e nesses filmes que falam desse aspecto social, étnico e etc. Esse tipo de filme sempre me deixa na dúvida de o quanto tá assim entrando num aspecto exploratório, mas eu acho que o filme tem muitas qualidades. Eu acho que o saldo é bem positivo. Xavier Dolan, tchau. Vi, né, mas no fim Você deixa viu? pra lá. Vi, porque era o filme que dava pra encaixar, então eu vi. Eu vi o filme novo do Bertrand Bonello, que é o Zombie Child, que vai ser lançado o ano que vem no Brasil. Eu achei ele lindo visualmente. Acho que o Bertrand Bonello é um dos grandes diretores hoje de criação de ambiência, de traduzir imagens.
Tem é um filme que fala do conflito étnico, fala do Haiti, fala de religião. Eu acho que no final ele, sei lá, talvez fique um pouco mais complexo na abordagem, em como ele toca, né, certos assuntos, mas ainda assim eu acho que é um filme super legal pra ver. Um filme que me surpreendeu muito foi do Christopher Noé, o novo dele chama Quarto 212, que é com a Chiara Mastroianni, e que ele começa com uma história de um casamento, aí ele vai pra uma fantasia absurda, um delírio louco, que aí você acha, pô, ele tá com um negócio tão legal, ele vai e se perde. E aí no final ele amarra de um jeito tão incrível, eu achei muito legal. Eu gosto muito do Christopher Noé, né? Ele passou um tempo sem me agradar muito, mas desde o ano passado eu voltei a ser fã dele com Conquistar Amar e Viver Intensamente. Só pra terminar, Ken Loach eu vi também, eu achei interessante o filme, aquele drama social do Ken Loach de sempre, mas eu acho ele bem bonito, principalmente na união dos personagens. É uma família que passa por muitas provações, como o Michel diria, tragédia pouca bobagem, realmente, mas tem muitos méritos do filme. E Clint Eastwood. Vi o filme do Clint Eastwood e achei isso tudo. Gostei muito do filme, acho que a celebração e o desmonte do mito americano no mesmo filme ao mesmo tempo. Do mito americano, do mito do americano médio, sabe? Desse cara comum. E de tudo que ele tem, que é legal, que é bonito, e e tudo que ele tem também que é horroroso. Acho que tá tudo misturado ali, traduzido pelo Clint, sem julgar muito o personagem. A única coisa que me incomoda no filme é a maneira como ele trata o jornalista, até porque eu sou jornalista, né? Eu acho que ele retrata o jornalista de uma maneira tão, sei lá, clichê, meio rasa, sabe? Isso me incomodou bastante, assim. Mas de uma maneira geral é um filme que eu acho que ele eleva o nível humano dos filmes do Clint. Eleva não, mantém, né? Porque eu acho que o Clint tem isso como característica. E o personagem principal, quem faz é o Paul Walter Hauser, um cara que tem poucos filmes na carreira, novato. Ele tem uma participação pequena no Eutônia e em outros filmes. Ele tá incrível. Se fosse, voltando para a questão Christian Bale, se fosse um ano mais tranquilo, ele estaria lá indicado ao Oscar de melhor ator, com certeza. Então é isso. O Richard Jewell também vai estrear no começo do ano que vem. Muito bem. Eu assisti um dos filmes que tá aí na pré-lista dos indicados ao Oscar, o filme da Rússia, né? Uma Mulher Alta, que tá nos cinemas. É um filme sobre Segunda Guerra Mundial, duas mulheres e talvez a questão feminina de sobreviver à guerra com uma vida tão sem conforto, cheia de dificuldades, e o feminino lidando com isso, com ter filhos e com se apaixonar. É um filme muito duro, é um filme muito seco, é aquele filme que é dolorido de assistir. É do mesmo diretor do Tess Nota, que é um filme pequeno, mas que me impactou bastante, que eu achei bem interessante. Uma Mulher Alta não me surpreendeu, não me cativou, mas é um filme que realmente deixa um soco no estômago. Prêmio, né, em Cannes, né? Ganhou, acho que um prêmio de direção na Semana da Crítica, isso, talvez no Sertão Regar? Pode ser também. Alguma coisa assim. Então, fica aí a recomendação, Uma Mulher Alta, quem gosta de filmes mais lentos, que eu também gosto, mas altamente poderosos em sua mensagem de crítica desse planeta Terra, Thiago Faria. Desse planeta Terra, meu Deus. Vamos então... Aquele momento, né, Chico? Cantinho do Ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho do Ouvinte, deixem mensagens lá no nosso blog cinemanavaranda.com. Semana passada a gente falou sobre história de um casamento e tivemos comentários no nosso blog. O André Rocha, disse o seguinte: é a primeira vez que comento aqui, mas ouço sempre o podcast. Parabéns pelo ótimo trabalho. Sobre história de um casamento, vocês notaram a piada no filme sobre David Bowie? Na sequência do Halloween, que a Charlie pergunta se a fantasia da Nicole é do... Que o Charlie pergunta se a fantasia da Nicole é do Tim White Duke, personagem quase neonazi do disco Station to Station. Ela diz que é do disco Let's Dance. Acho que isso diz muito sobre o filme, que é uma piscadela do texto roteiro pra gente. Realmente, André, a gente tinha percebido, né? Percebemos, sim. Cris, então... Você percebeu? Percebemos. E é normal, assim, é bem comum nos filmes do Noah Baumbach que ele gosta de brincar com essas referências dele bem
do pop, do indie. É um diretor hipster de coração. Né? Hipster do fundo da alma, não tem nada fake. Hipster sem ser fake, é isso? É hipster naturalmente, né? Hipster naturalmente. É hipster true. Hipster true. Hipster raiz, enfim. O Caio Augusto, ele fala sobre um momento aí, acho que um dos grandes momentos da minha vida que aconteceram. Imperdível esse momento, Cris. Que eu tive uma interação no Twitter com ninguém menos que a Marília Mendonça, que aliás nessa segunda-feira nasceu o filho dela, ou filha, não sei. Aê, Marília. Parabéns, Marília. É Marília Mendonça, achei que ela fosse da Silmara e Maraísa. Não, Silmara e Maraísa. Que é um chip que ele faz entre as duas duplas. Agora. Não, enfim, essa nossa ícone. Não, e ela do faz feminismo. resenha, né? Ela tinha Faz resenha, ela tinha nessa gravidez dela, ela viu até Midsommar e tal, né? Então, é porque ela tava ali nos últimos estágios da gravidez, então ela tava só vendo filme atrás de filme e usando o Twitter pra comentar. Faz sentido sobre mesmo esse você filme. tá há 2 dias da gravidez e assistir Midsommar mesmo. Mas ela é uma pessoa muito bem-humorada. Eclética. Né? Eclética. Foi super legal o comentário que ela fez com você. Então. Mas porque... me fala, vamos falar pras pessoas, qual foi o comentário? Não, é que ela fez o... Eu tô tentando encontrar Ela fez uma aqui crítica do Midsommar. Não, ela foi um Desculpa, elogio. do História do Casamento. Foi um elogio, não foi ela uma gostou. crítica, Não, uma ela crítica, gostou eu tô do falando filme. Sim, uma resenha. Uma vamos dizer assim, resenha, Foi né? uma É. micro-resenha. Review. E o Thiago provocou tweet. com a música sertaneja e ela respondeu. Não, gente, vocês estão interpretando tudo errado. Não, eu tô tá tentando certo. encontrar aqui. Ela fez uma resenha sobre o... Ela Sim, falou elogiosa, que o inclusive. casamento tinha muitos clichês, muita coisa, mas que tinha gostado bastante do filme. que ela Basicamente falou, era que ela isso. falou que é uma história de casamento, apesar da trama manjada do filme, que é sobre inícios e de um relacionamento, encontros e desencontros, brigas, apesar dessa trama manjada toda, é bom. Aí eu só comentei, eu nem comentei diretamente pra ela, eu comentei pra minha timeline de 3 pessoas, sabe? Eu comentei, Mas você Então, copiou ela. mas eu aí, não né? enviei pra Mas a ela. gente eu nunca imagina que essas pessoas vão. imagina, Nem sempre a gente imagina, ela né? tá Imagina, no mas não Olimpo. imagina. Não, ela tá no Olimpo do feminejo. Quem sou eu, né? Sou um mero peão aqui no planeta Terra. desse país. E ela foi e aí eu comentei, mas não seria essa trama manjada a própria música sertaneja em si, que é sobre encontros e desencontros, amores, né? Aí ela respondeu, sim, mas é o que vende. Eu achei surpreendente essa resposta, porque eu não esperava uma resposta tão Foi um sincericídio, capitalista, né? Uma resposta tão neoliberal, enfim, sim, porque é o que vende. Foi um ótimo papo ali. Quer que eu leia aqui o comentário dela? Chico. História de um casamento conta um enredo já manjado de casamentos que seguem rumos estranhos, quando os dois já não se encontram ali. Com filho, dificuldade, divórcio, solidão, a dor de saber que acabou, mesmo não querendo acabar. Mesmo assim, ganhou meu coração. Muito bem feito. Exato, então, é isso. Eu falei, essa trama manjada é a própria música sertaneja na sua glória, né? Que é sobre não acabou sem querer acabar. E depois é sobre ela isso que a gente comentou assim, chorei. Chorei. Aí ela disse que histórias de amor são manjadas mesmo, mas é isso que vende. Foi de quebrar meu coração. Foi essa sincera, ela resposta. foi bem sincera. Porque, né? Você faz a coisa só porque vem. Porque ela não foi na tua canela, Ainda ela foi, bem que ela não, ela foi Ainda sincera. bem que ela não ouve Aí nosso os, podcast. aí os fãs, né? Marília, faz conta no Letterboxd, adoro suas reviews. Maravilhoso, maravilhoso. Eu sou a favor. Marília Queremos faz conta no Marília Letterboxd. também. Ei, Marília no cinema na Marília varanda. no Letterboxd. Eu só acho que vai ficar meio chato, porque a gente vai ficar falando sobre o filme e ela vai responder, mas gente, é porque é isso que vende. Aí acabou a discussão e pronto. Né? Mas ótimo, Marília, acho que é isso, perfeito. Eu acho que foi a melhor resposta. Possível. Aí o nosso ouvinte querido falou que se ele acha que as músicas da Marília Mendonça cairiam bem como trilha sonora do filme do Noam Baumbach. Não conheço as músicas dele, Eu acho que desculpa. não. Então, Acho a que resposta não. do Michel diz que o Noam Baumbach também não deve. Acho que não deve conhecer. Não deve, né? Mas se você não conhece, quer dizer que... E você, a gente falou que o Noam Baumbach é um hipster true, você é um hipster true também? Provavelmente eu seja, não sabia. Entendi. Olha, deixa eu só ler essa última mensagem aqui porque Um hipster meio Faria Limers? Não, nem É, nem não, outro. tem muito- Nenhum nem outro. porque diz muito respeito à minha vida e tal. O Daniel, queridos varandeiros, gostei muito de História de um Casamento. Concordo com vocês que o filme coloca a protagonista e sua advogada em posição mais vilanesca, enquanto que a infidelidade do protagonista é pincelada na história. De toda forma, é uma história muito poderosa e bem filmada. Simplesmente amei a comparação de Los Angeles com Brasília. Estamos vivendo em Brasília por 3 anos e efetivamente há uma alma em comum. Então, ó, gente, não é implicância minha com Brasília. Tem mais um aqui que vive em Brasília e tá dizendo que É a é mesma igualzinho. sensação.
E ainda há uma outra semelhança. Enquanto em Los Angeles todos querem ser atores, em Brasília todos querem ser servidores públicos, exatamente. Eu achei esse o cúmulo da sinceridade dela, Mas foi incrível. Mas foi é incrível. isso, não tem como negar, gente. E o que Eu estive lá, eu vivi 20 anos lá, então não tem como negar. Cris, você vai ter sua A parte gente hoje, né? recebeu um longo comentário no Instagram da Cris Kalina e eu queria ler um pedacinho, então. Ela fala assim: olá, parabéns pelo podcast, descobri só agora, mas certamente serei ouvinte. Estava ouvindo o episódio sobre a história de um casamento. Eu gostei muito de várias coisas que vocês falaram e eu não tinha pensado sobre, mas eu queria também compartilhar uma coisa com vocês. Acho que a Nicole não passa a ver os defeitos do Charlie porque não está mais apaixonada depois de um tempo de relacionamento. Eu penso que ela cansou. Pode até ainda amar, mas ela cansou porque nós, mulheres, temos cansado de carregar o peso e egocentrismo dos homens nas costas. Historicamente, as mulheres precisam fazer um movimento bem maior do que os homens para a relação dar certo. Tem uma cena que isso fica muito claro. Ela tem que escolher o sabor do lanche dele. Parece fofo, né? Mas ela saber do que ele gosta, mas pelo menos eu vi aquilo como um peso, porque os homens, de maneira geral, não resolvem nada. Eu achei muito bom isso. Eu achei Cris. bom também. Eu achei muito interessante a sua acepção. E aí ela faz umas outras colocações bem interessantes, Cris. Gostei do seu review também. Melhor do que da Marília Mendonça. Muito bem. Aí, ó, eu só discordo um pouco, eu concordo totalmente com ela, mas enfim, mas discordo também, enfim. Você concorda discordando, tá tudo certo. Foi um comentário meio Marília Mendonça, isso, né? É manjado, mas eu amei mesmo assim. Eu só acho que a gente tem que diferenciar um pouco que essa é a maneira como o Noam Baumbach trata esse personagem do Charlie, e é nesse ponto que eu vejo a autocrítica que ele faz, porque ele retrata um personagem imaturo, que, claro, a nossa ouvinte viu como uma maneira de retratar todos os homens e tal, mas ele mostra que é um personagem que ele é muito ainda dependente da ex-mulher dele, enfim. É uma maneira um pouco até... Aquela coisa que migrou da casa da mãe pra casa da esposa, pouco né? crítica da maneira como ele se vê, já que o filme tem esse tom autobiográfico, como ele vê esse personagem masculino. Muito bem. E só pra terminar, aí eu esqueci de falar, quando eu fui pro Rio também, nesse final de semana, eu encontrei uma ouvinte nossa, que é a Gabriela, que foi aquela menina que mandou e-mail, queria tentar falar com a Paula, né, depois que ela veio aqui, por causa daquela história acho que era do TCC dela, que era sobre títulos de filmes e tal. E ela veio falar com a gente, falar comigo, assim, falar que adora o nosso podcast, que muito empolgada, toda fofa, assim. Então, um grande beijo pra ela. E obrigado pelo carinho, Gabriela. Né, se encontre aí mais vezes. Chico, para tudo que a Gabriela deixou uma mensagem aqui. Mentira! Gabriela Lopes. É bom saber que não estão falando pra um monte de robozinho, né? que legal. Tem pessoas de carne e osso aí. Que Que legal. Olá, Varanda, estou mandando um comentário super especial porque eu conheci o Chico no Festival do Rio. Eu estava esperando para ver o filme de quem? De quem? Do Xavier Dolan. Claro, né? Que é o que todo mundo quer ver. Eu acho que ela zerou o ano, que conheceu o Chico e viu o filme do Xavier Dolan. Zerou o o lugar ano. mais inusitado para você encontrar o Chico. E vi ele saindo da sessão correndo e indo para algum outro lugar. Fiquei nervosa se falaria com ele ou não, mas resolvi ir atrás meio stalker. E quando o vi saindo do banheiro, morta de vergonha, fui cumprimentá-lo. O Chico foi super receptivo e carinhoso. Um beijo pra você e conta pra gente o que achou dos filmes que viu no festival. Ele acabou de contar, olha, Gabriela. Só não gostei do Dolan, Gabriela. Rolou quase um diálogo de Mas gostei de almas te encontrar, né? Gostei muito de te encontrar, foi ótimo, você foi super fofa. E lá no blog cinemanavaranda.com, a Gabriela deixou um comentário longo e muito legal sobre a história de um casamento. Entrem lá e leiam. Muito bem. Eu tenho umas duas coisinhas. Uma, Cris, essa semana teve a campanha que você lançou, hashtag KMF na varanda. Acho que teve muitos comentários sobre isso. Ele né? vem? Teve muitos comentários, mas... ó, Ele ignorou a gente, mas os ele ouvintes não tá não. nem aí pra varanda. A Marília Mendonça tá Não, aí pra varanda. curioso. A gente tá pensando em trocar, ver se a Marília vem no lugar. A Maria Mendonça responde o Responde, KMF, não? o KMF não. Ele tem alguma coisa contra a gente, pessoalmente? Então, é isso aí, gente. Eu só acho que foram hilários. Adorei a campanha que os nossos ouvintes lançaram no Twitter. Um comentário mais Eu engraçado acho- que eu o acho outro. legal. Encheram de E acho menções legal no ver Twitter do Cláudio ver Mendonça. o cara ignorando, né? Porque muita gente marcou, respondeu e ele nem aí. Ele tá muito preocupado Tá com o muito lançamento preocupado com outras do coisas. DVD do Bacurau. Exatamente. Isso aí. E pra finalizar, semana que vem eu vou destacar um pouco, logo no começo do programa, mas hoje eu vou destacar que daqui a 2 semanas vamos lançar o Varanda Awards. Tá chegando o grande momento. Grande momento da O varanda. momento Do mais cinema. esperado do cinema Cinema da mundial. blogosfera, da podosfera mundial. E esse ano, como nós prometemos no último Varanda Awards, vamos abrir para o voto popular. Então, além da eleição que a gente faz aqui, cada um elege o seu melhor filme, além de todas as outras categorias que vocês já conhecem, vai ter o voto
de vocês, varandeiros ouvintes. Então eu vou abrir o arquivo e um link e lançar durante a semana e vocês vão poder votar aí nos próximos 10 dias, mais ou menos. Qual foi o grande filme do ano que os filmes foram lançados no Brasil entre cinema e streamings? Muito bem. Fica aí essa nova categoria sendo lançada. Certo, meninos? Certíssimo. É isso aí. Podemos encerrar por hoje? Bora. Até semana Olha que só, vem. calma aí. Opa! Eita! Bah! Só pega aqui. Deve que... ser o Kleber Mendonça Filho mandando mensagem. Não, ainda não. É que a nossa montagem lá no Facebook do Parasita, o Parasita aqui na Vila Mariana, Somos todos parasita. Ah, eu já não tem vi ainda. comentários. Olha só, o Vinícius Veiga, eu quero essa versão brasileira do Parasita. Tem na Netflix? Não, porque a Netflix não acertou com o acerto ainda. Não É um fechamos remake ainda, acordo. ainda não autorizado. Mas enfim, é isso. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.